Olá, meu nome é Olivia Quintanilha e irei apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado como Estudo Experimental e Computacional sobre a competição entre 1,2-metoxietano e tetrahidrofurano em um eletrólito baseado em MACC, orientado pelo professor Dr. Wagner de Assis Alves. A pesquisa abordou baterias recarregáveis de magnésio, que oferecem vantagens em relação às de íon lítio, como a alta capacidade volumétrica e densidade energética, e menor custo devido à abundância de magnésio. O estudo se concentrou no eletrólito MACC, formado pela reação ácido-base de Lewis entre o cloreto de magnésio e o cloreto de alumínio. Além disso, a estabilidade dos solventes etéreos em relação ao anodo de magnésio incentivou o desenvolvimento de eletrólitos com éteres. Investigou-se então o eletrólito 1:1 MACC em DME e em THF, que até então não tinha sido relatado na literatura, onde só encontramos estudos reportados que focam nos éteres isoladamente. O presente trabalho teve como objetivo empregar as técnicas de espectroscopia vibracional na identificação dos complexos de magnésio eletroativos em solução, com um suporte teórico realizado em parceria com a Universidade Jagiellonian, na Polônia. Inicialmente, os eletrólitos 1:1 MACC foram sintetizados numa proporção equimolar dos solventes de metoxietano e THF, variando as concentrações do sal de 0,3 a 0,9 molar. Em seguida, os espectros FT-Raman foram adquiridos com o propósito de monitorar as mudanças espectrais. A figura 1 ilustra espectros Raman do eletrólito MACC na proporção 1:1 de DME e THF em diferentes molalidades na região de estiramento CC e CO. Vamos observar as bandas em 915 e 905 cm-1, que correspondem ao éter cíclico, enquanto as bandas em 850 e 822 cm-1 pertencem ao éter acíclico. Além disso, surgem duas novas bandas, em 896 e 883 cm-1, e é possível observar que suas intensidades aumentam com o aumento da molalidade. A banda em maior número de onda praticamente mantém sua posição em relação ao eletrólito MACC-THF, estando assim relacionada a um ambiente contendo a maioria das moléculas de THF em torno do magnésio. Por outro lado, aquela de menor número de onda está relacionada a um ambiente contendo a maioria das moléculas de DME em torno do metal. Outro resultado notável é a falta da banda em 925 cm-1, que foi observada nos sistemas de cloreto de alumínio THF e MACC em THF, e é atribuída às vibrações CO e CC, semelhante aos sistemas com dimetoxietano. E a ausência dessa banda assegura a rota sintética relatada neste trabalho, na qual o cloreto de alumínio é convertido inicialmente em AlCl4-, evitando assim a polimerização por abertura do anel de THF, e podendo melhorar a estabilidade temporal do eletrólito. A figura 2 ilustra os espectros Raman do mesmo eletrólito, mas agora na região de estiramento MgCl. E nela podemos observar as bandas mais intensas em 280 e 180 cm-1, que pertencem ao THF e ao AlCl4-, respectivamente. A ausência da banda em 328 cm-1, correspondente ao estiramento Cl-AlCl, demonstra claramente que o cloreto de alumínio não está presente, ou seu conteúdo é muito baixo. Além disso, o surgimento de uma nova banda no eletrólito de maior concentração dos sais, em torno de 220 cm-1, nos mostra que o sistema foi governado preferencialmente pelo dímero, ligado por dois átomos de cloro. E a ausência de uma simetria em torno de 240 cm-1 nos mostra que a estrutura, que apresenta 3 cloros em point, não foi formada. Além disso, com base nos cálculos de química quântica e simulação por dinâmica molecular, identificou-se que as bandas na região do solvente em 896 e 883 são as previstas em 867 e 858, para os respectivos complexos. Na região do modo de estiramento MgCl, a banda observada em 219 foi calculada para 216, confirmando a presença do dímero, que foi previamente considerado a espécie eletroquimicamente ativa. Por fim, a abordagem experimental teórica e análises espectroscópicas vibracionais, que foram aplicadas para avaliar o eletrólito 1:1 MACC em DME e em THF, cujas informações espectroscópicas vibracionais eram inéditas na literatura até o momento, revelaram duas bandas relacionadas ao monômero e uma terceira associada ao dímero. A espécie com 3 cloros em point não foi identificada na mistura binária quimolar, devido à sua menor interação com o dimetoxietano em comparação com o dímero, ligado por 2 átomos de cloro,
que foi observado. A presença do dímero assegura que o AlCl3 é convertido inicialmente em AlCl4-, com isso resultando em uma formulação do eletrólito livre de espécies indesejadas, evitando a corrosão do magnésio em sistemas práticos de baterias. Embora haja algumas semelhanças com o eletrólito 1:1 MaCC em DME, a formação de complexos contendo éter cíclico e acíclico na estrutura levanta a possibilidade de novos mecanismos de reação mediados pelo solvente em baterias de magnésio recarregáveis. Essas são as referências que suportam essa apresentação, dentre elas o meu trabalho, que está em julgamento.